A mídia vai Bom dia, estamos transmitindo já. Olá, tudo bom? Só mais um minutinho, a gente já começa. Tem bastante gente já? Tem bastante, tem 20 já. Essas tecnologias, Não, todo mundo já chega atrasado. eu vou fazendo algumas considerações iniciais aqui. Estamos online já, ao vivo e a cores. Tudo bem? Acrescentou de 3, 4 pontinhos. Trabalha com ele? E podemos começar? Acho que sim. Então vou dar um oizinho no começo aí. Pode. Já está? Tá transmitindo já, só abriu coisa para ficar de fundo, o teu rostinho vai estar do lado. Pessoal, bom dia para todos e para todas aí. Obrigado pela presença. Espero que todos tenham proveito aí nessa capacitação. Nós estamos aqui com a doutora Mídia e o doutor Ricardo, os nossos infectos, e também a doutora Andréia, que está nesse momento aí também por trás do serviço de atendimento virtual, tá? Então, espero que tenham uma boa capacitação aí e realmente está preocupando já um pouco, O vírus está circulando aí, nenhum caso confirmado em Gaspar ainda, mas a gente sabe que vai chegar, então precisamos estar com a equipe atenta, tá bom? Obrigado para todos. Então, bom dia a todos. Abriu, a gente não vai conseguir se ver aqui, mas vai estar passando. Também acho. Então, eu preparei uma orientaçãozinha por cima, Meu nome é Andréia, eu sou médica da Unidade de Saúde do 7 de setembro. Por enquanto, eu estou auxiliando no serviço de atendimento online, naquele número que foi disponibilizado para a população.
O pessoal da DIV pega a história, orienta, tira fotos e mandam para mim para eu avaliar caso a caso, ver se precisa de coleta ou não. Tá? Deixa eu aceitar aqui. Então, por enquanto, eu estou auxiliando eles nesse serviço de telemedicina, né? Eu peguei algumas informações de webinar e também do CDC e montei um PDFzinho para a gente ter mais ou menos uma noção de como a gente do que a gente tem que saber, do que a gente tem que perguntar para o paciente e de como evolui a lesão característica. Tá? Então, um breve histórico, porque a varíola símia tem parentesco com a varíola humana, que já foi erradicada, então os pacientes acabam me perguntando e é interessante a gente saber um detalhezinho, dizer pouquinha coisa, eu juro. A varíola símia é uma doença basicamente causada por um DNA vírus, né, o vírus do monkeypox, do gênero Herpetox, família Pox. Oh, meu Deus, só um pouquinho. Da família Poxviridae. Essa doença é uma zoonose, ela atinge vários mamíferos, a gente já vai comentar melhor sobre isso, mas ela não tem ligação direta com o macaco não é reservatório da doença. Ela tem esse nome porque ela foi descoberta, né, foi inicialmente isolada numa população de macacos na Dinamarca. Por causa disso, ela recebeu esse nome de varíola do macaco, mas qualquer mamífero praticamente pode ser afetado por ela, né? O reservatório mais provável são de pequenos roedores selvagens e é uma doença bem antiga, né? É uma doença que já tem casos desde 1970, mas ela estava restrita a países africanos, né, daquela região, então não chegava, digamos assim, no nosso lado do continente. E tem uma mortalidade pequena, né, de 1 a 11%, isso depende das comorbidades e do clínico do paciente. Já a varíola humana é uma doença causada pelo vírus, smallpox, do mesmo gênero e da mesma família. Né? Ela foi considerada erradicada mundialmente em 1980. No Brasil, ela foi erradicada em 1974, mas ela tinha uma mortalidade muito maior. Meu Deus do céu, gente. É que eu tenho que aceitar aqui cada pessoa que pede. Aí eu tenho que abrir Enfim. Já no século XX ela matou 300 mil pessoas, é uma doença bem agressiva. E a principal diferença da varíola humana para a varíola do macaco é o acometimento dos linfonodos no monkeypox. Então, tem bastante linfonodomegalia na monkeypox. O acometimento da varíola humana é principalmente centrífugo, então as lesões são mais nas extremidades. Na varíola do macaco, digamos assim, na monkeypox, ela também teria esse acometimento, mas a gente está observando, na prática, muita lesão genital, né? Genital e perianal, tá? Então, falar um pouquinho sobre como é transmitido, né? A transmissão, ela se faz principalmente através de contato. O contato pode ser direto com as lesões, né, com as secreções, né? Pode ser através de objetos, pode ser por microgotículas respiratórias e também tem a via vertical. Ela ainda não é considerada uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, mas a gente está vendo na prática que esse surto atual tem muita lesão ginecológica, muita lesão genital e perianal, tá? O período de incubação tem uma média de 6 a 16 dias, mas pode chegar até 21 dias e um ou outro autor fala em 28 dias. Bem vasto esse período. Você transmite basicamente enquanto você está tendo lesões, desde o momento um pouquinho antes delas aparecerem,
das lesões de pele aparecerem até o desaparecimento completo das lesões. Então, até a crosta cair do paciente, o paciente vai estar transmitindo, e por isso ele precisa ser isolado, tá? É uma doença que o curso dela é autolimitado, então tem começo, meio e fim, né? Duração depende em torno de 2 a 4 semanas, né? Podendo se estender por mais tempo, né? Eu já comentei que ainda não é considerado uma IST, né? Pelo menos até hoje, né? O surto atual tem muita lesão genital e perianal e principalmente contato sexual de homem que faz sexo com homem. Então, é uma coisa que a gente tem que perguntar na nossa anamnese, na nossa conversa com o paciente. Basicamente, o que a gente espera? Né? A gente divide ela em 2 fases. A fase invasiva, que seriam aqueles pródromos, né? É uma febre, um mal-estar, um calafrio, bastante dor no corpo, dor lombar, bastante dor de garganta, sintomas parecidos com de gripe, dor de cabeça e principalmente a linfadenopatia, né? Isso a gente vê bastante, principalmente em lesões ginecológicas, lesões genitais, desculpe, que tem bastante linfadenopatia inguinal, né? Mas também pode ter do corpo inteiro, dependendo de onde tiver a lesão maior. E daí também tem a fase eruptiva, que é quando de fato começam as lesões de pele, né? Então, basicamente, antes disso, são sintomas flu-like, que pode ser absolutamente qualquer coisa, né? E depois iniciam as lesões de pele, e aí que ela se diferencia, né? São lesões macropapulares de distribuição centrífuga ou localizada em região genital e perianal. Elas são bem delimitadas, elas são profundas, a maioria das vezes elas têm um pontinho central, uma umbilicação, e por segmento do corpo acometido, elas têm a mesma evolução. Então, elas são parecidas de tamanho e parecidas no estágio de evolução. Vai ser difícil ter lesões muito diferentes numa mesma região. E elas são bem dolorosas, né, pelos relatos dos pacientes, e mais para a fase de crostas, no final da evolução da lesão, pode ter bastante prurido também. Então, inicialmente, a gente considera que a lesão tem que ter, as lesões características de monkeypox tem que ter essa evolução, né? Ela é inicialmente uma mácula, que depois vira uma pápula, que depois vira uma vesícula, que depois vira uma pústula, que depois vira uma crosta. Então, ela tem um período de evolução, ela tem que passar por por esses estágios, né? Salvo algumas localizações mais aberrantes, que não vão estar, né, vão ser mais difíceis da gente, né, diagnosticar e entender, mas, via de regra, é isso que a gente observa, tá? Então, a mácula claro que o vírus não respeita a data do calendário, então isso é uma orientação geral, né, para a gente entender mais ou menos quanto tempo cada uma dessas fases dura e como que ela vai evoluir. Mas pode durar até um mês essas evoluções, então vai variar um pouco. Mas em torno de uns 2 dias em mácula, depois mais uns 2 dias em pápula, mais uns 2 dias como vesículas, aí de 5 a 7 dias, em torno de uma semana, para formação de pústulas, e depois de 1 a 2 semanas para as crostas. Então, a crosta é o que vai durar por mais tempo, em média. Então, aqui a gente tem vários exemplos, né, e principalmente nas regiões genitais a gente tem que ter um pouquinho de atenção, porque se assemelha com, eu já vou falar sobre diagnóstico diferencial, mas se assemelha com outras doenças, né, outras infecções sexualmente transmissíveis. Mas a maioria das vezes a gente vai ver como pústula ou crosta essas lesões, tá? Que é o que dura mais tempo. Não tem acometimento em qualquer lugar, né? Tem uma profundidade maior, elas são dolorosas. Em pacientes, que eu já vou comentar um pouquinho melhor, mas em pacientes imunocomprometidos pode ter mais lesões, inclusive acometimento oftalmológico, que são as localizações aberrantes, de garganta, que fica bem difícil da gente diferenciar de fato de uma amidalite bacteriana, de uma tonsilite, coisa... Tem
rache maculopapular aqui, que eu também acho difícil da gente conseguir diferenciar, mas daí tem que ter o histórico do paciente, né, e outros sintomas associados. Lesões, né, pelo corpo inteiro, né, principalmente em região nádegas, mas se você olhar isso aqui, parece até uma foliculite, né, é complicado. Acometimento ginecológico, né, que a gente comentou, são várias lesões, pode fazer edema, pode fazer proctite, pode fazer outras complicações também, tá? Essa foto acho que não ficou muito boa, ficou um pouco pequena para enxergar, mas é a mesma coisa. Essas fotos estão disponíveis no Telesaúde do Rio Grande do Sul. Então, as complicações principalmente infecção secundária, porque é uma porta aberta ali. A proctite está sendo bem comum em casos de lesões genitais. Encefalite é uma das complicações mais graves que se observa até o momento. Desnutrição e desidratação por causa de lesões orais que são dolorosas, né? Perda de visão se tiver lesão ocular, que é uma localização mais aberrante, mas pode fazer pneumonite também e outras complicações. A gente vê as complicações mais em pacientes imunocomprometidos, pacientes com HIV, sem controle adequado, paciente com uso de imunossupressores, gestantes e crianças também, são os grupos que correm mais risco nesse momento de desenvolver as complicações, né? Diagnóstico diferencial pode ser absolutamente qualquer coisa, né? Varicela, herpes, a sífilis, apesar de não ser uma lesão dolorosa, pode aparecer também, pode se assemelhar. Infecção bacteriana tem bastante, que eu até acabei esquecendo de colocar ali, mas escabiose parece muito, as pessoas ficam na dúvida, mas molusco também parece aquela lesão umbilicada ali, alergia, eczema, então, né, o diagnóstico diferencial é muito amplo. Tratamento, aí que as coisas complicam um pouco, porque o tratamento é principalmente sintomático. Então, basicamente, as lesões são dolorosas, né, e podem ser pruriginosas também. Então, as lesões de pele a gente trata com remédio para dor, de acordo com a intensidade da dor de cada paciente, a dipirona, o paracetamol, alguns anti-inflamatórios, né, dependendo se o paciente puder tomar, às vezes o tramadol, se a dor for muito intensa. Cuidado com infecções secundárias, se assemelhar alguma infecção de pele maior, prescrição de antibiótico, de acordo com o caso, e os antistamínicos para diminuir um pouco a coceira. Tratamento específico, existe a citação desses medicamentos, o tecovirimat, o cidofovir, a imunoglobulina da intravenosa do vírus vaccinia e o brincidofovir. Inicialmente, para o Brasil, né, eu já vou comentar um pouquinho melhor um pouquinho para frente, mas inicialmente é o tecovirimat, né, mas em alguns casos específicos e ainda não está disponível amplamente, mas só para, né, citação. Né. Vacinas, eu coloquei principalmente duas, tem mais uma que está no estágio final de desenvolvimento e tem uma outra que eu acho que eu acabei não colocando aqui, mas basicamente coloquei essas duas que são as mais comuns, que são aprovadas pelo FDA, para varíola humana, essa ACAM 2000, dose única, via percutânea, e essa Dinos, que também agora foi aprovada pela FDA para varíola símia também, mas inicialmente aprovada para varíola humana. São duas doses com diferença de um mês, mais ou menos 28 dias entre cada uma, se não me engano, ela é intradérmica. No Brasil, né, dia 25 do mês passado, né, a Anvisa aprovou a dispensa do registro para compra das vacinas e também para o uso do tecovirimat. Então, é recente, a gente não tem tantas informações sobre como isso vai funcionar aqui no Brasil, mas inicialmente seria com a mesma recomendação que se está fazendo nos Estados Unidos e em outros países, que é o tecovirimat para pacientes internados, pacientes mais graves, ou para pacientes que têm risco maior de desenvolver complicações, que nem pacientes imunossuprimidos, gestantes e crianças também. Tá? Pelo menos foi isso que eu encontrei, se depois vocês tiverem mais informações. Prevenção, que é basicamente o que a gente mais tem que orientar.
né, é principalmente precaução de contato. O paciente deve ser isolado a partir da suspeita da doença. Então, tem algum caso, já vou comentar sobre o fluxo de atendimento, mas entra em contato, isola o paciente e o isolamento não tem tempo determinado. Então, não é que nem o Covid, que a gente tinha um formulário lá que a gente dava tantos dias a partir do início dos sintomas, né? Por enquanto, até sumir as lesões. Então, até o desaparecimento das lesões ou o resultado negativo, né, do exame. Isso pode levar um tempo, né? Então, de 14 a 28 dias, né, em média, né, de 2 a 4 semanas, né, podendo ser reavaliado, né, periodicamente pelo médico para, né, estender esse atestado. Os familiares, a princípio, não são isolados também, né? Eles não são afastados do serviço, né, no caso como era no Covid, mas é orientado o isolamento do paciente em relação ao resto dos familiares que moram na mesma casa. Então, se existe a possibilidade de colocar o paciente num cômodo separado, com banheiro separado, se não tem essa possibilidade, fazer 1 metro de distância entre o paciente com as lesões e os outros familiares assintomáticos, uso de máscara para os pacientes dentro da própria casa, o monitoramento, né, dos demais moradores que estão com o paciente doente ao lado, né? Evitar aglomeração, diminuir o número de parceiro sexual, porque isso é uma das coisas que facilita, principalmente cobrir as lesões do paciente, não deixar o paciente com as lesões expostas andando pela casa, porque isso vai poder ser foco de contaminação. Uso de EPI para profissionais, né? A máscara, PFF2, se tiver algum procedimento de gotículas, luva, touca, avental impermeável, né? Essas coisas semelhantes até ao Covid. Os cuidados de higiene sempre, né? Lavagem das mãos, muito importante reforçar isso novamente, né? A limpeza de roupa, né? Lavagem de roupa de cama, tudo em separado dos outros familiares. Pode ser utilizado, no caso de roupas, água quente e sabão, né? Não tem necessidade de hipoclorito, né, para roupas, mas outras superfícies, né, superfícies que têm contato frequente, balcão, interruptor, né, que não podem ser, né, lavados com água e sabão, né, lavar com pano com hipoclorito. Se possível, como eu já tinha falado, o uso de um banheiro separado, senão o paciente deve fazer a higienização, o uso de luvas, né, pode ser feito, fazer a higienização do local, né, do banheiro com hipoclorito, depois que utilizar, para não poder transmitir para outras pessoas da mesma família também. Então, já que a gente já sabe como que são as lesões, vamos ver a definição, né, do Ministério da Saúde de casos, né, de caso suspeito. Então, inicialmente, é um paciente de qualquer idade, né, que apresenta um início súbito de lesão de pele ou de mucosa. Lesão sugestiva de monkeypox, pode ser uma só, pode ser múltipla e pode ser em qualquer parte do corpo, né. Pode ter também proctite, né, que é uma coisa comum, edema peniano também. Então, são principalmente a definição de caso suspeito. Tem lesão característica daquelas que a gente comentou, pode ser um caso suspeito, né? O caso provável, né? O caso provável já é aquele caso que se enquadra como caso suspeito, mas que também tem uma exposição próxima, prolongada a gotículas respiratórias, que tem contato físico direto ou contato sexual com um parceiro desconhecido, né, sem proteção, cerca de 20 dias antes do início dos sintomas. Ou que teve uma exposição com contato íntimo, incluindo contato sexual com paciente suspeito, né, de ter a monkeypox nos 21 dias anteriores do início de seus sintomas, contato com material contaminado, como roupas, utensílios, né, de algum caso suspeito ou provável ou confirmado de monkeypox, e os trabalhadores de saúde que não fizeram uso adequado dos EPIs, né, e tiveram um contato com algum paciente com suspeito nos 21 dias anteriores do início dos sintomas. O caso confirmado é definição laboratorial, né, e o caso... Desculpa. E o caso descartado é o indivíduo com resultado laboratorial negativo.
Então, o nosso fluxo de atendimento, que é o que a gente está fazendo de inovação aqui. Inicialmente, a via ideal, né, de contato de fluxo de atendimento é o atendimento virtual. Então, o paciente, né, observa uma daquelas lesões nele ou em algum familiar, entra em contato com o telefone da vigilância epidemiológica, que foi aquele disponibilizado nos cartazes, que já foi colocado na mídia. E a partir desse contato, né, o pessoal da DIV vai atender, vai conversar com o paciente ou com o familiar e vai pegar mais informações, né? Essas informações, no momento, estão sendo passadas para mim, né? Eu estou avaliando o caso clínico, histórico, a evolução das lesões, as fotos, e se isso se enquadrar num caso suspeito, eu encaminho para a coleta, né? Todos os casos são notificados, né, ainda na suspeita, mesmo antes de ter a confirmação laboratorial. Então, todos os casos são avaliados e notificados. E, a partir daí, a DIV vai fazer a coleta domiciliar, tá? Então, esse caso suspeito vai ser, na via ideal, né, vai ser primeiro atendido virtualmente, né, conversado com o paciente, às vezes eu faço videochamada também, se tiver necessidade, a gente conversa certinho, tudo evoluído em prontuário, e daí eu digo se precisa de fazer a coleta ou não. A partir do momento que é solicitada a coleta, eu faço o afastamento do paciente, faço alguma medicação sintomática e oriento o afastamento e os cuidados de higiene e isolamento do paciente. Aí, a DIV agenda uma coleta domiciliar e vai monitorando os contatos próximos, né? Tem uma tabela de monitoramento, né, que é feito com os pacientes, com os familiares dos pacientes com lesão suspeita, para ver se eles vão desenvolver algum sintoma. A partir do momento que eles desenvolvem sintoma e têm contato com esse paciente com caso suspeito, é notificado, também feita a coleta desse paciente, tá? Mas nem tudo é perfeito, né? Então, às vezes, o paciente não vai entrar em contato virtual com a gente, ele vai entrar em contato com o hospital, ou ele vai entrar em contato com a unidade básica de saúde, ou, né, procurar fisicamente a unidade de saúde, ou ele vai procurar o serviço de referência, o SAI, aqui que a gente tem. Então, se o caso, vocês observam, avaliam, né, que se observar esse paciente e vocês acham que essa é uma lesão suspeita, vocês vão isolar esse paciente, qualquer coisa, envia foto para a gente pelo mesmo número do que é disponibilizado para os pacientes, a gente orienta também se tiver dúvida. O paciente deve ser isolado, né, e deve ser mandado para casa para aguardar a coleta domiciliar. Então, se o paciente vai até o hospital, vai até a unidade, vai até o SAI, ele já é orientado, já é colocado a máscara no paciente, se ele tem alguma lesão que está exposta, é coberta não pode sair dali com essa lesão exposta, coberta para evitar novo contágio. E se o paciente está no hospital e ele tem esse caso suspeito, é feita a coleta no hospital, né? Na unidade de saúde, no SAI, o paciente é orientado a ir para casa para aguardar a coleta domiciliar. Se o paciente está no hospital, ele vai ser feito já a prescrição, o afastamento, já vai ser notificado e vai ser feita a coleta, tá? E daí a partir da notificação, a unidade de saúde entra em contato para monitoramento dos familiares, tá? Daí é feito esse preenchimento e caso o paciente os familiares apresentem algum sintoma, já é feita a nova notificação e coleta desse outro paciente. Certinho? Querem complementar alguma coisa? Falei alguma besteira? Eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, quero parabenizar mais uma vez nosso secretário, nossa equipe aqui em Gaspar, por estar tendo essa iniciativa, né, que eu não vi em município nenhum, que o Ricardo viu, tão organizado assim. O município se preparar para atender de forma tão organizada e isolada. Parabéns, André, pela exposição. Gostaria de fazer algumas poucas considerações, porque já foi bem completa a aula. Bem, em primeiro lugar, você sabe os dados, André, os dados novos, assim? Eu tenho os últimos dados que eu tenho são até de 23 de agosto. Eu acho que o último que eu vi foi esse boletim mesmo. Os 4.000 casos no Brasil, com
2 óbitos. 2 óbitos. Um paciente imunossuprimido, o outro... Bem, são 4.000 casos confirmados e 6.000 casos descartados. Então, a princípio, a gente teve uma suspeição, né, no Brasil de 10.000 casos, que foi considerado baixo pelos especialistas, né? Para cada um caso nem descartado. Isso significa que a gente está deixando passar. O primeiro caso notificado foi, coincidentemente, no dia do meu aniversário, 19 de junho, no Brasil. Então, a gente tem aí 20 dias, né, de evolução da doença aqui no nosso país. Como bem foi dito, a transmissão é por gotícula, mas menor essa transmissão. A transmissão por contato é a mais expressiva e discute-se ainda, não se sabe, a respeito da transmissão sexual. Tem artigos que falam que foram achados no PCR, no sêmen, mas não sabe se foi uma contaminação da lesão no sêmen, né, da lesão genital no sêmen, ou se realmente era o sêmen porque era uma baixa carga. Enfim, ainda está se discutindo isso. Com relação ao quadro clínico, ele é diferente do quadro que era esperado, o que foi apresentado em 2003 nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, 2017, 2019 no Reino Unido. Então, assim, a gente chega a ter 30% de casos sem adenomegalia, 30% sem febre, e nós temos casos até mesmo sem pródromos, em que os pródromos, né, entre aspas, aí vêm após o aparecimento de lesões. Uma coisa que confunde um pouco. O que mais? Achei muito interessante também o que a gente tem, né? Além dessas lesões, essas úlceras, né? Essas lesões papulares, vesiculares e pulsões, a gente também pode ter apenas a proctite, o sangramento no retal, apenas um edema peniano, apenas lesão de tonsila palatina, né, de amígdala. E isso provavelmente está relacionado à transmissão sexual, à prática sexual, sexo anal, sexo oral e até mesmo, né, a disposição genital, uma prática de coito tradicional. Outra coisa que tem que ficar atenta na hora que a gente vê, né, isso para quem está na ponta, tem que estar muito, na nossa memória, assim, o tipo de lesão que pode aparecer na amígdala. Porque se esse paciente é levado com um abscesso periamidaliano, e se é levado com centro cirúrgico, pode comprometer muito a situação do paciente. Então, a gente tem que ter um olhar bem atento agora e saber fazer esse diagnóstico diferencial, ou pelo menos se atentar para isso, que sempre é possível, né? Porque muitas vezes a lesão não lê o livro, mas, enfim, a gente tem que pensar. Tem muita co-infecção com as ISTs. Então, fez o diagnóstico de sífilis no paciente, fez o diagnóstico de gonorreia, clamídia, não descarta uma hipótese, prossegue a investigação, porque a gente está tendo muita co-infecção. E agora eu tenho assim, antes disso quero falar a respeito das complicações. Então, as principais complicações, encefalite e complicação ocular, como ceratite e conjuntivite, que pode levar até mesmo a cegueira. E tem que ter muito cuidado com o corticoide tópico. Aliás, no tratamento, o corticoide é uma coisa que a gente tem que segurar e lançar mão só em pacientes muito graves mesmo, porque senão a gente pode fazer um rebote das lesões da infecção. Por último, que eu gostaria de falar, tratamento vacina. Algumas medicações nós temos segurança, mas nem todas nós temos uma comprovação da eficácia, infelizmente. Então, o Cidofovir, ele foi descontinuado por efeitos colaterais, e o Tecnovirimab, ele é seguro, porém não tenho a certeza de que ele é eficaz, a gente vai precisar de mais dados. Com relação às vacinas, a mesma coisa. Então, a André deu uma pincelada nas vacinas. A gente tem a vacina de primeira geração, que é a vacina antiga da varíola humana, que foi descontinuada, né? A de segunda geração, que tem ainda, tanto primeira como segunda geração, a gente tem vírus vivo atenuado, porém replicante. A de terceira geração, que é a DINA, ela não é replicante, então ela é muito mais segura, principalmente para os pacientes mais imunossuprimidos. Mas também não se sabe para grávidas, gestantes, lactantes ou menores de 18 anos. E também a eficácia é algo que precisa ser comprovado, infelizmente. Até eu estava vendo sobre as vacinas, um parênteses, que não se sabe exatamente quanto tempo que você fica imune,
Não se tem a comprovação de que quantos anos, né, se precisaria de um reforço, até mesmo após a infecção pelo monkeypox, não se sabe quanto tempo você fica imune ou se você fica imune. Então, ainda... O que a gente está falando aqui é o que se sabe até agora. Né? Porque até o que se sabia já se manifesta diferente, né? Até 2003, 2019, enfim. Por último, eu acho que alguém vai perguntar, então vou me antecipar para falar, reação cruzada. Né? Há uma proteção da vacina da varíola humana com os pacientes atuais? Os artigos mostraram em áreas endêmicas, como Congo, por exemplo, que realmente havia uma proteção e que havia uma diminuição dos casos graves. Mas em áreas não endêmicas não tem isso. A OMS não traz isso como um dado de proteção. E nós temos alguns pacientes fora da faixa etária que foram vacinados, que estão apresentando, sim, o monkeypox. Então, também não sabemos se é preciso de mais dados. O que eu tinha para falar é isso, né, para contribuir, para complementar o que o André falou. Bom dia, pessoal. Agradeço a oportunidade, a paciência de vocês aí para nos escutarem. O que eu tenho para falar para vocês é que a gente sabe hoje da epidemiologia da doença que ela tem acometido mais de 90% de homens, tá? Geralmente homens que fazem sexo com homens, e tem uma correlação bastante grande com as doenças sexualmente transmissíveis, no caso HIV. Então, quando o pessoal pergunta para mim se a gente vai ter algum surto de monkeypox aqui, o que eu digo para vocês é que nós estamos numa região onde a incidência do HIV ela é bastante elevada. Itajaí, Blumenau, Balneário Camboriú, Florianópolis, Palhoça. Então, são cidades que têm uma correlação bastante grande com o HIV. E se a gente traçar um paralelo com a infecção por HIV, é muito provável que a gente tenha um número um pouco maior do que os outros municípios aqui na nossa região na infecção do monkeypox. Tá? Então, é muito possível que a gente tenha. O que a gente estava falando ali sobre a questão de vacina, a vacina que foi abortada, vamos dizer assim, em 1980, ela parece que teria uma proteção cruzada contra a monkeypox. Não é uma coisa provada ainda, mas parece que sim. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é muito provável que essa faixa etária acima dos 50 anos não seja a prioritária no primeiro momento quando tiverem as vacinas. É muito provável. Né? Talvez, porque a gente sabe que as pessoas que irão tomar a vacina, a princípio, se seguir a indicação americana, serão aquelas que trabalham com o laboratório que fazem coleta da amostra. Tá? Depois, o Ministério deve elencar outros grupos prioritários ali. O número de vacina que vem, ele é muito pequeno. A gente sabe aí que o governo teria 20 mil numa primeira pegada e 30 mil depois. Isso para o Brasil, se a gente fizer uma conta rápida aí, vai dar mais ou menos 8, no máximo, doses de vacina por município. Então vai ter que ser uma coisa muito bem pensada em quem vai tomar a vacina para não ter muita confusão. Né? Eu não sou gestor, né? não faço parte do Ministério da Saúde, embora faça alguns exames para eles. Se tivesse que escolher, talvez os nossos pacientinhos de HIV fossem elencados para tomarem a vacina. Mas aí é um outro problema, porque tem que ver qual vacina que o Brasil vai estar comprando e se ela pode ser aplicada para paciente muito comprometido, que é um CD4 muito baixo. Isso é uma coisa que a gente não tem conhecimento muito claro ainda, né? Na segurança delas para paciente muito imunocomprometido. Em relação ao medicamento, eu diria para vocês que, por enquanto, ele é lenda urbana, porque ele não vai ter uma aplicabilidade para todo mundo, ele é um medicamento caro e vai ser um medicamento utilizado provavelmente somente a nível hospitalar. O paciente é muito grave. Então, o Tecovirimat, ele vem para o Brasil, sim, mas ele vai ficar aí como uma lenda urbana. E as vacinas que virão, então, o número é muito aquém da realidade, né? Muito aquém da realidade. E certamente o governo deve estar agora elaborando um protocolo para saber quem serão as pessoas que serão vacinadas. O que a gente sabe é que aquelas pessoas que trabalham com o laboratório, que fazem a amostra, trabalham com a amostra ou fazem a coleta da amostra, teriam a prioridade para vacinação. Tá?
Eu vi nas informações do CDC que eu estava procurando sobre a vacina, lá a prioridade, lá tem, né, mais doses do que foi disponibilizado para cá, mas prioridade de atendimento, de aplicação, né, é para profissionais de saúde que têm contato direto, ou quem faz a coleta ou quem manuseia no laboratório, e pacientes HIV positivo, esses grupos de risco, né, imunossuprimidos, e dessa maneira. Tem até eles fazem até PrEP, tipo HIV, pré-exposição para esses pacientes, para esses funcionários de saúde que estão no risco maior. Mas isso daí já não se aplica muito aqui. A realidade nossa é um pouquinho diferente. E o que é mais comentado no CDC, inclusive vocês podem procurar no cdc.gov, é Safer Sex. Eles falam muito sobre isso, né? Eu acho que vale a pena. Pode até ser um pouco esquisito, né? Quando vocês forem olhar ali as recomendações do CDC sobre Safer Sex, que é um sexo seguro, mas, enfim, é uma maneira de a gente orientar os pacientes que têm uma exposição sexual e que não vão mudar o seu hábito sexual. A gente teria que estar orientando eles, pelo menos durante esse momento que a gente está aprendendo sobre a monkeypox, para tentar reduzir a transmissibilidade da doença em pessoas que têm uma prática sexual com um número de parceiros bastante grande ou que se expõem ao risco de forma muito grande. Eu tinha visto uma pergunta aqui, como é que eu faço para abrir? Aqui. A partir da suspeição de monkeypox, pode-se pedir o teste ou tem algum período mais sensível e específico para laboratório? Que eu tenha visto, não. A partir do momento que surgem as lesões, já pode ser feita a coleta. A coleta é feita tanto a coleta de sangue do paciente, quanto a coleta das lesões, né? De cada lesão. Pode ser, até é interessante vocês orientarem o paciente, porque às vezes a lesão é genital e vai ter que ser feita a coleta da lesão. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu recebo um paciente com conjuntivite, como é que eu vou saber se é o varíola do macaco e como é que eu vou fazer o atestado dele? Eu isolo, daí eu dou 15 dias de atestado, como é que eu faço? Normalmente a conjuntivite ela se resolve dentro de uma semana. Os casos mais comuns são a conjuntivite viral, que é autolimitada também, então tem uma evolução benigna. Inicialmente, o período de afastamento é em média 7 dias para conjuntivite, né, aquele suporte sintomático, cuidados com higiene. E você pode pedir para reavaliar o paciente ou entrar em contato pedir para a agente de saúde entrar em contato com o paciente, não pessoalmente, mas via telefone, alguma coisa assim, para ver se teve alguma outra evolução, alguma outra lesão que apareceu, ou se não teve melhora daquele quadro de conjuntivite inicialmente. Mas, via de regra, é bem parecido mesmo. Mas eles têm tudo 4 clínicos, né? Sim. E você vai ter que... E a história, epidemiológica também. Também tem um histórico sexual que você tem que perguntar para o paciente se é HSH, se tem muitos parceiros diferentes nos 21 dias antes do início dos sintomas, se teve sexo desprotegido, Contato com alguém suspeito. Se teve alguém suspeito que podia estar em contato. Então, tem essas outras informações também. Eu sempre digo assim, a gente tem que trabalhar com os números que a gente tem. Os números que a gente tem hoje são 96% de homens que fazem sexo com homens. Ponto. Então, se você está com um paciente que está na faixa etária de 20 a 29 anos e tem uma prática sexual homossexual masculina, essa conjuntivite tem que ser olhada com outros olhos, literalmente falando. Né? Agora, se você está frente a uma vozinha de 80 anos com conjuntivite, talvez você não vá pensar no monkeypox para ela, né? A gente está pensando... É claro que as informações, elas são muito mutáveis. Pode ser que amanhã a gente fale uma coisa diferente, mas o que os números estão mostrando para a gente hoje é que a faixa etária é de 20 a 29 anos e entre homens. Né? Pode acontecer criança? Pode acontecer idoso, sim, mas a possibilidade é muito pequena. Então, a gente tem que trabalhar com números nesse momento. Eu vou dar um exemplo de um paciente, o primeiro paciente que entrou em contato através do número disponibilizado na mídia. Ele estava com uma lesão ocular, né, uma conjuntivite a princípio. Mas era um homem
de 30 e poucos anos, mas que não teve contato com nenhum caso suspeito, né, ou provável, né, que não viajou para outras cidades que estão com mais casos circulando do que a gente, com mais casos confirmados, né, do que a gente aqui, que só tem caso suspeito, e casado, heterossexual, sem outros parceiros fora do casamento, sem outras parceiras fora do casamento, né? Então, nesse caso, já sem pródromos também, sem outras lesões associadas. Então, nesse caso, a epidemiologia, as outras informações que a gente tinha sobre o paciente já tiravam da reta ali, da informação principal da monkeypox, né? Mas, ainda assim, orientação é sempre de se persiste o sintoma, se tem alguma outra coisa, se outros familiares iniciam, procurar um atendimento virtual novamente, ou, né? Aí o que eu vou falar, porque eu já atendi 5 pacientes com monkeypox. Então, o que a gente percebe é 48 horas de evolução. Então, em 48 horas, vamos dizer assim, aparece a margarida, né? Se houver algum pródromo ali, nesses 5 casos, pelo menos em 48 horas, você vai ter alguma lesão suspeita ou uma piora do quadro clínico. E todos eles evoluíram bem em 14 dias. Tá? Então, se a gente for pensar em tempo de afastamento, eu diria para vocês que 14 dias, nesse primeiro momento, seria o mais aceitável.